Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Melo, especialista em gestão da tomada de decisão, e voltamos com a nossa jornada, pessoal. Bastante conteúdo de valor, conteúdo gratuito para que você possa cada vez mais aprender e aprimorar a tomada de decisão, ajudando você e sua empresa a alcançar os resultados, ok? Em específico aqui a gente está tratando da temática gestão da tomada de decisão e operações portuárias, falando um pouquinho aí da parte teórica e prática, né, para que vocês possam compreender como as empresas obtêm aí um maior nível de assertividade para decisão, ganhos, entender os gaps das operações e dimensionar a operação de uma forma integrada, conseguindo aí atingir os objetivos, ok? Em específico aqui a gente vai continuar dando a tratativa de um case que a gente fez em parceria com a ArcelorMittal, o dimensionamento das operações portuárias e dos pátios de carvão terminal de Praia Mole, no Espírito Santo. E aí vamos relembrar um pouquinho de como a gente já tratou aí essa parte da operação portuária, quais itens a gente já abordou. Se você não viu os outros 3 vídeos aí desse segmento, volta lá no meu perfil, tem a parte 1, 2 e 3 que já abordou aí o item número 1, chegada dos navios, já abordou parte aí do item número 2, fila de navios, que é onde a gente vai estar dando sequência hoje. E ainda a gente tem na jornada, em específico de operação portuária, para tratar 4 itens, que é a gestão das operações, que é o item 3, gestão do PIR, que é o item 4, gestão da retroárea, que é o item 5, e o planejamento da demanda, que é o item 6. E aí a gente fecha todas as interfaces produtivas do qual uma operação portuária é capaz de fazer, e suas sinergias, ok? Seja ela aí para container, para minério, para carvão, granéis, para líquidos, para produtos siderúrgicos, qualquer tipo de operação portuária. E aí, em específico, nós vamos tratar do item número 2, fila de navios, e os 2 itens que nós havíamos já tratado no vídeo anterior, que é o tempo de espera e o timeline do navio na operação. No caso do tempo de espera, que é o tempo número 1, nós elencamos 6 grandes fatores para que se gere espera em fila, que seria a disponibilidade de canal, né, do recurso canal, disponibilidade de berços, restrições climáticas, janelas para atracação, produto em pátio e espaço em pátio. Esses foram 6 grandes itens que a gente elencou, e a gente vai entender agora por que esses 6 grandes itens impactam nesse tempo de espera e como isso prejudica as empresas em questão de custo, que é o famoso demurge. E aí, quando não há o custo, né, do demurge, há o prêmio, que é o famoso dispatch, que são os 2 itens aí que a gente utiliza para mensurar performance financeira em relação aos níveis de serviço para carregamento ou descarregamento das embarcações. E em específico, a gente vai no case da ArcelorMittal compreender como os times de planejamento de compras, planejamento das operações, planejamento de pátio e zona de produção, os times integrados fizeram uma avaliação para poder reduzir a questão do demurge, que é algo que, se você consegue avaliar no curto, médio e longo prazo, traz ganhos para as empresas. Ok, pessoal? Então vamos juntos fazer essa análise? E agora, pessoal, aqui na interface de input, nós vamos compreender como o planejamento de navios, ou seja, planejamento de compras, pode impactar aí na questão do demurge, seja no curto, médio e longo prazo, tá? Lembrando, o simulador aqui ele avalia 1 ano operativo, como o sistema vai se comportar e que demurge vai ser gerado, que fila média vai ser gerada, que volume médio em fila vai ser gerado e quantos navios em média a gente sempre vai ter em fila. São os 4 indicadores aí que a gente preza sempre estar avaliando para poder melhorar a questão financeira aí do demurge. Ok? Então vamos avaliar aqui, né? Vamos recordar que aqui é a interface de entrada da configuração chegada de navios, tá? E navio por até 11 produtos. Os outros aqui é representação aí dos players aí que a Vale também atende, fora a Vale. E aqui a gente vai entender no dia de chegada, pegando o dia de chegada dele em fila, o que seria a curva dele de chegada. E aí a gente pode fazer o gráfico de dispersão ou o gráfico de linha, aí a gente apaga, né, a junção das linhas para poder tentar entender aí ao longo do tempo como essa chegada se comporta. Então aqui a gente tem do momento 0, né, até o final do ano, como que os navios vão se comportando, né? No caso aqui nós temos quase 160 navios no sistema e como eles se comportam através do tempo. E aí a gente consegue compreender que aqui a gente tem um bom espalhamento,
A gente tem janelas aí de diferença entre um navio e outro, que são janelas consideráveis. Isso tudo aí pode impactar de forma positiva ou negativa para a minha operação. E aí, somente no caso aí, a simulação vai proporcionar a gente essa avaliação. Se vai faltar produto, se vai sobrar, se vai parar a produção, se vai gerar um demurge alto, se vai gerar um demurge que está dentro do que a gente espera, né, dentro do budget. Então, lembrando, o balanço de massa aqui do sistema ele é muito importante. Por quê? Eu tenho aqui, número 1, chegada de navios, ou seja, planejamento de compras. Eu tenho número 2, consumo das áreas produtivas. Eu tenho número 3, estoque inicial. O balanceio dessas 3 variáveis é muito importante para a gente compreender se ao longo do tempo o meu sistema ele vai gerar estoque, consumir estoque ou vai ficar estável. Então aqui nessa aba número 13, que a gente chama de estoque diário, aqui a gente já tem uma prévia do que pode ou não ocorrer aí no momento em que o navio chega na fila. Ah, Gustavo, o que você quer dizer com isso? A gente fazendo o balanceio dessas 3 variáveis que eu comentei, a gente consegue compreender dia a dia se o volume daquele produto ele vai ou não atender o que a gente deseja. Por exemplo, a gente pode definir aqui, vamos focar aqui para entender aqui, produto número 2. Então aqui ó, no dia 11, ele apontou aqui de forma amarela, né, ou seja, mínimo estoque, um valor que pode ser um valor perigoso lá para a operação. Então, o que faria eu mitigar ele chegar nesse nível que para ele pode ser um nível baixo de volume, 21 mil toneladas? Eu já entendo que dia 12 aqui eu tenho um navio do produto número 2. Aí eu posso voltar lá na configuração e entender que ó, dia 12, eu tenho o navio número 7 trazendo 20 mil do produto 2. Ah, como é que você sabe que isso estava acontecendo? Porque aqui no dia 12 eu já tenho 41 mil. Então, como que eu faria para evitar problemas de falta de volume? Ou seja, fazer aí perda produtiva, aí eu estou falando do custo na produção, fazer esse setor produtivo parar. Como eu faria para que isso não ocorresse? Eu adiantaria o navio do dia 12 para o dia 10 ou dia 11. Eu traria esse cara do dia 12 para dias anteriores, para fazer com que esse número não ocorresse aqui, e ocorresse talvez num momento um pouco mais folgado da operação. Se a gente descer aqui, a gente vai observar que o item amarelo ele não acontece durante uma boa quantidade de tempo, ó, até praticamente o final do ano. Então, aquele momento foi um momento crucial. A gente poderia ter sim adiantado aqui o navio e evitado, né, caso se fosse o problema, evitado a perda de produção pela falta do produto 2. Ah, Gustavo, mas o produto 3 ele é substituto do 2. Tudo bem. Então você não precisa adiantar o navio. Mas entenda que no seu processo produtivo aí, que no caso deles aqui é mix de produtos, né? No caso mix de carvões, a substituição de um produto 2 pelo 3 pode gerar um custo a mais na produção, e isso também é mensurável. E aí vamos partir para outra análise, que é uma análise interessante também, que é para falar do demurge. Então o produto 2 aqui em algum momento, ó, ele gerou um estoque máximo de 126 mil. Então isso daqui pode apontar para mim um problema. Que qual problema seria? Que se chegar um próximo navio, né, grande, para poder ser descarregado, eu não vou ter espaço e esse navio vai aguardar lá na barra. Ou seja, vai ficar em tempo em fila até gerar um espaço suficiente, né, um volume suficiente para que caiba essa porção de navio que eu preciso. Então, Gustavo, quer dizer então que no dia 55 eu tinha 87 mil, no dia 56 chegou um navio de 40 e poucos mil e somou aqui. Sim, eu poderia então ter postergado esse navio. Eu poderia ter empurrado esse navio para um momento mais posterior ao dia 55, talvez dia 70. Então, esse primeiro balanço de massa aqui mostra para a gente o quê? Que existe uma relação intrinsecamente e diretamente proporcional dos fatores que é estoque inicial, planejamento de compras e planejamento de consumo. Isso tem que estar tudo balanceado. Que se não estiver balanceado, o navio tende a ficar na barra aguardando posições. E aí o pessoal que trabalha na área de carvão aí vai compreender o que eu estou falando. Que às vezes você substitui um produto por outro e aí vai consumindo aquele produto, e em um momento você vai precisar daquele produto, troca por outro, e aí as áreas de pátio elas começam a ficar com pequenas pilhas, o que faz ter uma perda de capacidade de armazenagem, que eles chamam lá na área de pilhas anãs, o que eles tentam evitar muito durante a operação.
Então esse estoque diário aqui serve para a gente fazer esse balanceio e compreender como que a gente pode programar melhor nossos navios para a chegada em momentos pré ou pós necessidade. E aí, Gustavo, mas como que se define isso? Você tem que ter um mínimo lá de estoque, aí política de estocagem da empresa. Então, vamos supor, tem que ter 10 dias de estocagem do produto 2 em pátio. Esses 10 dias eles correspondem a uma margem segura. Perfeito. Então, se eu estou dentro da minha margem, para que eu vou antecipar um navio se eu posso postergar esse navio na compra e evitar com que ele fique na barra, gerando demurge para a empresa? Então, essas avaliações do planejamento de compras, que a gente tem lá na aba número 1, que é aqui configurações da chegada de navios, e esse balanceio que a gente faz aqui na aba número 13, estoque diário, ele é importante. E a gente vai estar olhando a questão do estoque inicial. A gente pode ter 3 características aí. Um cenário mais agressivo, que é o quê? Estoque inicial baixo. Um cenário um pouco mais otimista, que é um estoque médio, e um cenário um pouco mais realista para algumas operações, que é o estoque bem cheio. Lembrando, essa política de estoque inicial, ela tem a ver aí com a questão dos consumos para cada área, a questão do budget da empresa, e também é um custo-oportunidade, né? Se eu estou com material parado em pátio, estou com passivo em pátio, isso está me gerando custo. E posição de estocagem em pátio, que exige giro, como um pátio de carvão, por exemplo, é importante, principalmente porque as operações de descarregamento são navios parte-cargo. Então, nem sempre eu vou estar descarregando tudo que eu preciso. Às vezes eu estou descarregando parte de um navio que eu preciso, mas nesse navio também eu preciso descarregar coisa que eu não preciso. Então, você acaba, às vezes, matando áreas úteis dos pátios com produtos que naquele momento você não precisa. Então, essa avaliação de tentar antecipar navios ou postergar navios é muito importante para que ele possa ir brincar com essa questão do demurge. Compreender se o momento de chegada do navio ele ajuda a impactar o demurge, fazendo também esse balanceio do estoque inicial. Agora, pessoal, vamos compreender aqui a modificação que pode nos ajudar a validar essa mudança aí de antecipar ou postergar navios. Vamos começar aqui com o produto 2. Lá embaixo, postergando o navio que chega no dia 56 com o produto 2 para um dia aí, talvez dia 70. Vamos ver qual que seria o comportamento desse valor verde aqui, sabendo que ao invés do dia 56, chegaria 14 dias depois. Vamos voltar lá na aba de configuração de navios. No dia 56, a gente vai ver aqui que chega 40 mil do produto 2, e aí vamos jogar aquele nível alto, e aí ele vai decrementando até o navio chegar no dia 70. Então, olha, eu consegui trabalhar um estoque razoável durante esse período aqui do dia 56, vamos marcar aqui até o dia 70. Então, Gustavo, mas o que isso quer dizer para mim? Quer dizer o seguinte, eu abri mais área para poder armazenar mais produto, e eu posso ter garantido que esse navio, ao invés de ter esperado vários e vários dias em fila, ele pode ter entrado no momento mais adequado, tá? E isso demonstra que a gente consegue fazer um balanceio melhor desses valores, né, ao longo do tempo. Então, se você vê que continuar acompanhando, em nenhum momento aqui, aí somente quase no final do ano ele chega nesse valor, um valor um pouco mais alto de novo. Então, esse rearranjo que a gente faz da fila, né, principalmente focando no estoque mínimo e no estoque máximo, visa a gente compreender todas essas nuances, né? O processo ele tem essa sazonalidade, e aí a sazonalidade do negócio da empresa. Não adianta a gente também setar uma configuração de navios linear, né? Eu repetir, por exemplo, uma configuração mês a mês igual, que para o caso aqui deles não vai ser a realidade, né? Vamos supor, vamos configurar sempre uma chegada ideal que nunca vai me gerar fila, que nunca vai me gerar demurge. Isso não existe. Primeiro porque o porto ele divide carga com outros players e quem opera é um prestador de serviço, não é a ArcelorMittal, no caso é a Vale. Então existe a dependência da ArcelorMittal do serviço, existe a dependência da Arcelor de aguardar os times dela de fila,
E existe também essa dificuldade, que é a questão do navio ser parte-cargo. Ele não carrega somente uma carga única. Se a gente tivesse um processo de carga única aqui, seria um pouco mais simples de lidar com essa situação de colocar produto que você quer e produto que você não quer, visto que você teria um tipo de produto por navio. Quando você tem um navio que carrega vários tipos de produto, você tem que ter uma gestão de operação de pátio bem afiada, porque você vai ter que arranjar espaço não só para o que você precisa, mas também para outros produtos que naquele momento não sejam necessários. Agora a gente vai compreender aqui como a aba de perfil de pátio inicial, ela contribui aí como aqueles 3 pilares que a gente comentou: estoque inicial, taxas de produção, né, ou seja, consumo, e planejamento de compras, o balanceio dessas 3 variáveis. E agora vamos para a aba de perfil de pátio para a gente poder compreender melhor a questão do perfil inicial e como o impacto disso pode nos ajudar aí a ter uma operação um pouco mais sinérgica. E aí, pessoal, vamos focar somente nessa parte aqui, que seria somatória total por tipo de produto em todos os pátios. Então a gente está trabalhando aqui um estoque inicial para esse cenário aqui fictício específico de 643 mil toneladas no momento zero, ou seja, no dia 1. Então, se o pátio tiver uma capacidade de 800 mil, por exemplo, ele já está começando o processo com mais de 80% do seu volume ocupado. E isso pode demonstrar aí para a gente uma dificuldade na hora que os navios entrarem para fazer o descarregamento, chegarem na fila, não conseguirem descarregar toda a carga necessária. Por quê? Porque os pátios exigem aí uma subdivisão de tipo de produto, de tamanho de pilha, de questão de contaminação, de evitar pilhas anãs, que aí você tem perda de ocupação útil dos pátios, né, de coordenadas, de balizas. Enfim, então a gente precisa compreender junto com a estratégia da empresa se esse cenário, que é um perfil agressivo de volume, ele é condizente também com o planejamento de compras. Será que o planejamento de compra, de chegada de navio, ele está adequado? Ele está suportando isso? Ou está sendo comprado volume de forma excessiva ou de forma aderente? E se a gente reduzir esse valor inicial de perfil de pátio, o que isso vai nos impactar? Eu compro mais navio? Eu faço esse espaçamento dos navios de forma um pouco mais ideal? Então, toda essa interface aí entre perfil inicial de pátio, configuração de chegada de navio, é de suma importância para que a gente possa fazer o giro e evitar lá o demurge, que é o que a gente veio trazer aqui como análise. E no caso, a gente vai ter 3 análises aí para o demurge, que é entender o tempo médio de fila dos navios, a quantidade média de navios em fila, o volume médio em fila e o demurge total que isso gera. Ok, pessoal? Então agora a gente vai lá para o output para poder compreender essas 4 variáveis de saída aí. E agora aqui na interface de output, nós vamos poder avaliar os 4 fatores que a gente mencionou lá na interface de entrada. É a questão que eu já marquei aqui, ó, tempo médio de fila, estoque médio em fila, demurge e fila média de navios. Gustavo, mas por que esses 4 indicadores? Porque a gente vai estar falando de demurge. Então já o tempo médio de fila já nos aponta que o demurge vai ser alto, 27 dias de espera. Lembrando, gente, a regra de conta normal para um processo assim é tempo total de fila, que ele está aguardando, menos o time allowed, que é o time de desconto do contrato, vezes a estadia dele, né? Lembrando, aqui no nosso processo a gente colocou um valor de time allowed médio e um valor de estadia médio. E no processo real isso é considerado de navio por navio, tipo de frete, enfim. É bem específico para cada contrato de navio aí que o operador estiver fazendo. Em específico aqui, esse tempo médio de fila ele pode se apontar um valor alto porque a gente está dependendo de um prestador de serviço que não só opera volume de chanceló, vão ter outros players além do próprio volume que o operador vai descarregar para ele. Ok? Então é importante a gente entender que esse valor de tempo médio de fila ele também está atrelado à questão lá do pátio inicial. Gustavo, mas como a gente observa isso? A gente vai vir aqui na ocupação dos pátios, se compreender a ocupação geral dos pátios para ter a visualização de que um estoque inicial alto prejudica aí o processo de descarregamento dos navios. E como que a gente consegue avaliar isso na forma gráfica aqui? Vamos pegar aqui esse gráfico do pátio número 4 para vocês compreenderem o seguinte: ele começa 100% cheio,
E aí, para que exista a entrada de novos volumes, né, ele precisa decair bastante volume, ou seja, retirar um grande volume para que a carga entre. Ah, mas por que isso? Porque o navio é parte cargo, porque ele não vai fazer pequenas pilhas, pilhas anãs de 1, 2, 3 coordenadas. Ele vai buscar fazer, armazenar volumes em áreas grandes. Então, todo esse repique que o gráfico tem, né? Então, ó, em um momento ele desce bastante, ele perde 20, 30% de ocupação e retoma esses 20, 30%, significa a entrada dos navios que estão precisando ser descarregados. Mas nesse gráfico geral aqui a gente já vê que o nível de operação ele sempre está acima, salvo algumas áreas aqui, ele está sempre acima de 75%. Ou seja, ele está trabalhando num limite de ruptura alto. Então ele sempre está cheio de volume. Então isso aqui é uma oportunidade para a gente trabalhar a questão de chegada de navios e trabalhar o estoque inicial, para evitar que ele já esparta o sistema aqui com 80%, quase 90% de ocupação. O que dificulta o processo de operação aí de descarregamento dos navios parte-cargo do processo dele. O impacto daquela ocupação de pátio vai gerar esse demurge. Por quê? Além da fila que ele tem que aguardar a prioridade dele de entrada, né, porque a Vale está recebendo aí outros players para descarregar, no momento em que chega a vez da Arcelor, pode ser que não tenha espaço em pátio, aí continua aguardando até poder ter o espaço em pátio. Então, além do processo aí de fila normal, que é para chegar a posição do navio da Arcelor de fila para que seja descarregado, ele tem aí o processo de espaço em pátio. E aí a gente vai observar aqui essa avaliação que eu comentei mais cedo, que tem a ver com o processo de chegada dos produtos e navios aí no sistema. Ah, Gustavo, o que esse gráfico significa? Significa todo momento em que chegou o navio, ele aguardou. Então, por exemplo, aqui, vamos falar do produto 2. Lembra do produto 2? Ó? Então, aqui o navio ele chegou aqui. Vou dar um zoom aqui. O navio ele chegou aqui no início de fevereiro, dia 4 de fevereiro, e ele só foi recebido no dia 11 aqui. Só esse volume aqui desse navio aguardou 7 dias em fila. Por uma série de fatores. Seja a questão que eu já comentei, que é a fila de navios que ele vai enfrentar, mais a questão da falta de espaço em pátio para jogar esse produto. Então, olha só, será que eu poderia antecipar esse cara para próximo de janeiro ou depois postergar ele? Para março aqui a gente já vê que talvez postergar não fosse uma boa ideia, porque ele também aguardou bastante tempo aqui. Então, isso aqui ajuda a gente a posicionar os navios em fila para o melhor momento, para o momento em que seria o momento adequado. Então, poxa, se o navio aqui, no caso produto 4, aguardou quase um mês aqui em fila, isso tem um impacto em demurge. Então, eu poderia ter antecipado esse cara, eu poderia ter reduzido a compra desse cara, eu poderia ter postergado. Essas avaliações são feitas junto com o time de planejamento de compras e planejamento de operações. E aí a gente pode entender melhor essa questão de produtos, compreendendo aí a alocação dos produtos em todos os pátios. Então vamos falar do produto 2. Olha lá como a gente falou em fevereiro. Ele teve que aguardar a desalocação de volumes da somatória de pátio para poder ter essa entrada aqui de quase aqui 50 mil de volume. Então, esse comportamento aqui mostra, por exemplo, que em nenhum momento faltou o produto 2. E que o produto 2 teve sempre aqui, ó, se a gente traçar uma régua aqui, na maioria do tempo ele sempre teve acima de 40 mil toneladas. Será que isso é viável para o nosso processo? Vamos tentar procurar aqui um produto que talvez faltou. O produto 4 não faltou. Ó, produto 5, ó, olha como que ficou perigoso aqui, ó. Ele chegou aqui num volume bem baixo, ele chegou aqui quase 10 mil toneladas. Isso aqui pode ser um perigo para a operação. Então, essas nuances aqui da sazonalidade dos produtos em pátio, elas têm que ser observadas, porque isso tem a ver com a relação do consumo ideal, que é o consumo planejado, através do que você está recebendo, versus o consumo real. Então aqui, ó, provavelmente o navio estava em fila, olha só, que no momento que ele foi abaixando esse volume desde o dia 9 de setembro até mais ou menos o dia 10 de outubro, 11 de outubro, e depois no dia 11 de outubro ó, subiu de uma vez só.
Em 4 dias ele subiu esse volume a quase 100 mil. Por quê? Tinha navio guardando. Provavelmente não tinha espaço para colocar esse volume dentro de casa. Por quê? Vamos voltar lá no gráfico de ocupação. Ó. Então eu precisei que ele tivesse essa queda de ocupação para que eu realmente trouxesse mais para ele aqui. Então eu cheguei aqui a 75% e depois retornei ele aqui a quase 90% aqui em cima aqui nesse ponto. Então tudo vai depender dessa alocação de volumes e dessa desalocação para que eu possa sempre estar colocando volume para dentro. E essa questão da ocupação também, ela tem um fator diretamente proporcional à quantidade de mix que se usa. Então, quanto maior o mix, maior vai ser a dificuldade de operação, porque você vai ter restrição para empilhar, tamanho de pilha, separação das pilhas, não vai poder colocar um produto perto de outro, talvez. Questão de você ter várias pilhas desse produto espalhada para que o sistema tenha acesso a esses produtos de forma sinérgica, né, que não perca a produção porque o sistema de recuperação não conseguiu acessá-lo. E aí é muito importante a gente ter essa visão do todo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a somatória dos produtos em fila, que está aqui embaixo. Visto que a gente só focou no produto 2, só para caráter de ilustração, aqui a gente vê o acúmulo desses volumes em fila, tá, gente? Até o final do ano. Então, lembrando, ó, se o processo vai crescendo aqui o volume, quer dizer o quê? Meus pátios estão cheios. Deu uma decaída, meu pátio abriu a área e eu consegui colocar o volume para dentro. E aí de 1, 2 navios, enfim. Esse movimento é importante a gente compreender que existe uma geração de estoque em fila. Então, o que a gente pode comprovar com isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui agora na concatenação do estoque em fila com estoque em casa. Então, se a gente perceber o comportamento do pátio, que está por essa cor aqui mais escura, você vê que é um comportamento bem sinérgico. Ele nunca foge ali abaixo de 600 mil toneladas. Então, se a gente parar para pensar, a gente startou o sistema com 650 mil toneladas, que a gente viu lá na interface de input, e ele está variando pouco para baixo de 600 mil, ou seja, ele não está baixando de 600 mil, quer dizer o seguinte, eu sempre estou mantendo meu estoque alto. E é o que a gente pode comprovar lá naquele gráfico de ocupação de pátio. E ainda assim está chegando volume. Então, o que a gente precisa fazer aqui em relação a essa avaliação em estoque alto em casa, formação de estoque em fila e a relação disso com a minha ocupação de pátios. O que isso gerou de avaliação para Demurge? Vamos lembrar lá o que a gente comentou já. Eu preciso entender essa questão do meu estoque inicial, então já foi mostrado nesse cenário fictício que a gente pode trabalhar um estoque inicial mais baixo. Ele não variou para baixo de 600 mil, então podemos reduzir o estoque inicial e talvez podemos cortar a quantidade de navios que chega. Ah, Gustavo, mas isso é fácil de analisar? A gente precisa fazer essas avaliações em conjunto. Ocupação de pátio, perfil de pátio em casa, perfil de volume em espera. E aí, pessoal, lembrando, todas essas avaliações elas culminam para entender a questão que a gente está avaliando aqui, que é o Demurge. Por quê? Nesse cenário a gente conseguiu prever e como o estoque inicial ele já é alto, a gente poderia reduzir o estoque inicial e poderia reduzir a questão da chegada de navios. Também postergar e adiantar navios em fila, ok? Isso aí nos dá a segurança de ter ganhos em cenários que são cenários que podem ser analisados em curto, médio e longo prazo. E aí, em cenários específicos que a Arcelor trabalhou, ela conseguiu ter ganhos aí de 20% a 50% de acordo com as avaliações que elas fizeram para a demanda anual que elas fizeram. Então, aí, o potencial desse tipo de análise, né, se você parar para pensar, de 20% a 50% de redução em Demurge, somente mexendo na política de estoque, na política de compra, é algo já louvável, né? Então é isso, pessoal. Continue seguindo meus vídeos, me acompanhe aí no LinkedIn, no YouTube, nas redes sociais. Se inscreva aí no meu canal, deixe seu comentário, faça aí sua sugestão e vamos juntos nessa jornada. Um abraço!